Tudo bom, pessoal? Meu nome é Mauro Turbay. Deixa eu deixar aqui a apresentação no ponto para a gente poder começar. Só um minuto. Tá aqui, vamos lá. Bom, são meia-noite e 30. Estou aqui buscando o momento mais silencioso que eu consigo ter aqui no prédio para a gente poder estar passando esse conteúdo para você, né? Não sei que horas você está aí me assistindo, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não importa o horário que você está assistindo, o que importa é que você esteja de fato assistindo, né? Eu sou o Mauro Turbay, tá bom? Eu trabalho há 10 anos com previdência, tá bom? Com direito previdenciário, né? Vamos abrir aqui esse tópico. Gente, eu deixei a estrutura da aula organizada em mapa mental, tá bom? Eu vou disponibilizar isso para você, mas é uma estrutura mais enxuta, você vai poder acompanhar direitinho, tá bom? Meu nome é Mauro Turbay. Eu não fiz aqui aquele mini currículo clássico de sou formado nisso, tenho mestrado nisso, doutorado nisso, pós-graduação nisso, porque eu acho que isso aí é meio intimidante, né? Eu sou o peixe pequeno nesse mar de gente boa que vai participar desse congresso. Então, assim, o que eu queria que você soubesse é que meu nome é Mauro Turbay e que eu sou administrador do Instagram, que se chama Previdência com Mauro. Tá certo? Então, por favor, me dê a honra de vocês se tornarem meus seguidores, tá bom? Para a gente poder ter mais contato diariamente, certo? Então, vamos lá. Como eu estava falando, eu trabalho há 10 anos com direito previdenciário, mas a minha vida sempre foi do lado de lá do balcão, né? Eu sempre fui a pessoa que atendia os advogados, né? Eu sou servidor do INSS. O lado de cá, né, o lado do advogado, eu conheci no mundo acadêmico e nos estágios, né, da vida. Uma das minhas especialidades é justamente planejamento previdenciário, tá bom? Só um minuto. Uma das minhas especialidades é justamente planejamento previdenciário, né? Com o tempo de carreira, eu naturalmente comecei a ter uma visão clínica, né, de qual era o benefício mais adequado, né, a cada situação. E essa análise e sempre foi feita com base do CNIS, né? A gente tem por costume conversar muito com as pessoas, mas eu sempre dava primeiro ouvido ao CNIS, né? Primeiro eu dava ouvido ao CNIS, primeiro eu dava uma analisada no CNIS, só depois que eu começava a conversar com os segurados, né? A gente que trabalha com direito previdenciário, que é previdenciarista, a gente sabe que os segurados do INSS, eles sempre têm a estranha sensação de que a gente é psicólogo deles, né? Eles sempre querem contar todos os causos, todos os problemas da vida deles. E a gente sabe que no corre-corre do dia a dia, a gente deve ser sempre que possível o mais objetivo possível para a gente poder ganhar tempo, né? Você, como advogado, com certeza tem uma agenda cheia. Se Deus quiser, tem sim. Se não tiver ainda, vai ter, né? E você não pode se dar o luxo de ficar 2, 3 horas conversando com alguém. Você tem que ser sempre o mais objetivo possível, né? Pensando dessa forma, eu acabo tentando sempre direcionar o atendimento em relação às dúvidas que porventura eu tenha, olhando primeiramente o CNIS. E é isso que eu quero que você passe a fazer de hoje em diante. Mas eu queria que antes você fizesse uma coisa, para você me provar que você está prestando atenção na aula, que você quer aprender a importância do CNIS e que você vai entender a importância do CNIS. Eu quero que você vá lá no meu Instagram, tá bom? Para quem não lembra, o meu Instagram é Previdência com Mauro, tá bom? Me dá aqui Previdência com Mauro, tá bom? E eu quero que você faça uma coisinha para mim. Você vai lá digitar uma hashtag, tá bom? E a hashtag que eu quero que você escreva para mim é Pergunte ao CNIS, tá bom? Quero que você escreva essa hashtag aqui para mim. Pergunte ao CNIS. Você vai procurar a foto lá que eu postei anunciando do congresso,
tá certo? E vai colocar lá nos comentários, pergunte ao CNIS. Por quê? Porque eu quero que a partir de hoje, todas as suas dúvidas, você primeiro pergunte ao CNIS. Antes de conversar com seu cliente, você primeiro pergunte ao CNIS. Tenha uma conversa, tá bom? Tenha um amor com o CNIS. Tente entender tudo que o CNIS tem para lhe dizer antes de conversar com seu cliente, para que dessa forma você consiga ser o mais objetivo possível. Então, vamos começar, tá bom? A gente tem um tempo curto e vamos tentar passar o máximo de informação nesse tempo aqui, mas eu peço que você fique até o final, tá bom? Porque quando a gente chegar no final, a gente vai ter aqui esses passos 4 e o passo 5, que no caso são as dicas secretas e a dica mais secreta de todas, tá certo? Então, vamos aguardar que eu deixei isso daqui para o final. Então, vamos abrir aqui nosso mapa mental, tá bom? Vamos focar aqui nesse passo 2 aqui, né? O que é o CNIS, doutor? O que é o CNIS, né? A gente aqui em Fortaleza, no Ceará, a gente chama de CNIS, né? Em outros lugares chama de CNIS, enfim. O que importa é que esse CNIS, né, se soletra CNIS, tá bom? Essa sigla CNIS, ela significa Cadastro Nacional de Informações Sociais, né? É um banco de dados, tá certo? O CNIS é um banco de dados. Ele contém informações previdenciárias e trabalhistas, né? Um banco de dados contém informações previdenciárias e trabalhistas, tá bom? Contém informações previdenciárias e trabalhistas. Então, assim, se espera que toda a vida trabalhista e previdenciária do segurado esteja nesse banco de dados chamado CNIS, né? Quando a gente fala de vida trabalhista, a gente está falando dos lugares que a pessoa trabalhou, né? E quando a gente fala de vida previdenciária, a gente está falando da questão dos benefícios solicitados, dos benefícios concedidos, dos benefícios indeferidos, tá bom? Esse tipo de informação a gente encontra no CNIS, né? Mas lembra que eu falei que se espera que toda a vida trabalhista e previdenciária dele esteja lá? É isso mesmo, né? E por que eu estou dizendo se espera? Eu estou dizendo se espera porque esse banco de dados ele é alimentado, né, de vários lugares e não é anormal que uma informação ou outra não conste no CNIS, né? Uma informação hoje pode estar, amanhã pode não estar porque foi deletada, enfim, né, a gente vai ter vários problemas aí, problema de conexão, uma plataforma não conectou direito com outra e a informação acabou não migrando, né? Quando se trata da vida trabalhista, né, a gente tem alguns outros problemas, como a falta de envio de informações por parte das pessoas, né, que são responsáveis por essas informações, né? E então a gente acaba tendo problemas, né? Mas vamos cá seguindo aqui nosso tópico sobre a validade de dados do CNIS, né? E aí é interessante falar que desde dezembro de 2008, né, isso daí a gente pode verificar na própria instrução normativa do INSS, que é a que está hoje em vigor, é a instrução normativa 77 de 2015, que o CNIS ele é válido, tá certo? Como prova de tempo de contribuição, né, como prova de contribuição, como filiação, né, se a pessoa está afiliada como empregado, como contribuinte individual, né, o CNIS também é válido como prova de atividade, né, você pode ir lá se cadastrar, né, atividade, eu sou professor, né, eu sou advogado, e também ele é válido no sentido em relação aos vínculos, né? Então, assim, quando a gente quer dizer que ela é válido para todos os fins, para todos esses fins que a gente citou, né? Que tempo de contribuição, filiação, atividade, vínculo, né? O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que se não tiver nenhum erro, o que tem lá no CNIS é o que vale, tá bom? Se não tiver nenhum erro, nenhuma pendência, o CNIS é considerado na análise do benefício que você está pedindo. Mas aí você pode me perguntar, Mauro, mas em relação ao que não está lá, né? Em relação ao que não está lá, em relação a esse tópico aqui, os dados faltantes, né? O que a gente tem? A gente tem que o que não está lá, você pode apresentar documentos que validem o que você quer que o INSS mude,
né? E aí o INSS vai proceder, né? Vai proceder com um acerto de vínculos, que é o que eu botei aqui, tá bom? Vou puxar para cá, um acerto de vínculos, ou então com um acerto de dados cadastrais, né? A gente tem que sempre lembrar que o CNIS, ele é composto de vínculos, né? Mas ele também é composto das informações cadastrais, nome, CPF, endereço, nome da mãe, nome do pai, né? A cor que a pessoa declara, tá bom? Se ela é preto, amarelo, branco, né? A escolaridade, enfim, né? Isso compõe a parte do CNIS relacionado a dados cadastrais. E eu quero que você, desde agora, comece a entender justamente o que eu estou querendo dizer, que o CNIS, ele apresenta falhas, ele pode vir com erros, ele pode vir com ausência de informações, e que se você não tiver acesso a ele antes de solicitar qualquer coisa no INSS, qualquer benefício, qualquer informação, você corre um sério risco, né? E esse risco eu falo que é um risco duplo, né? Você está tendo a chance você está dando a chance de o INSS negar um benefício, né? E aí o pior, o INSS não vai nem saber que está prejudicando alguém e você está perdendo a chance de faturar. Isso mesmo, você, advogado, pode ter um prejuízo financeiro só porque não olhou o CNIS, tá bom? Eu vou detalhar isso mais lá na frente, mas você vai saber logo logo do que eu estou falando, tá bom? Então assim, acostume-se a partir de agora quando você estiver lá entrando em contato com o seu João, você pode vir aqui no meu escritório, o horário que eu vou lhe atender são 8 horas da manhã. Você tem que começar a ter o costume de, antes disso, antes de ter contato com o seu João, a pegar os dados dele, né? Pedir os dados dele, os dados necessários para você ter acesso ao CNIS dele, né? E assim a gente vem para essa parte aqui, né? Como obter o CNIS, tá ok? Então assim, como obter o CNIS? Você pode obter o CNIS diretamente no INSS ou você pode obter o CNIS, né, por meio da plataforma digital Meu INSS, tá certo? Com a senha para você ter acesso ao Meu INSS. A forma clássica é ir na INSS, disso todo mundo sabe, né? E aí você não precisa nem reclamar, porque quem é advogado tem atendimento preferencial, certo? A gente tem aquela ação civil pública, né, que a gente acabou nomeando de ACP dos advogados, que dá direito a um guichê especial, um atendimento mais célere para o advogado. Então, assim, não custa nada, você não tem desculpa, você pode ir lá na INSS e solicitar o CNIS da pessoa que você vai atender. A segunda forma vai ser acessando o cadastro dele, né, com a senha do Meu INSS dele. E aí você pode ir pelo site, né, ou então você pode baixar o aplicativo no celular, e aí com o aplicativo, você baixa lá o aplicativo Meu INSS, você faz o login e tal, e pode pegar o extrato do CNIS da pessoa. Então vamos lá, só tirar uma dúvida aqui, que é uma dúvida corriqueira. Não é que você tenha acesso a vários Meu INSS, né, entre aspas, né, a vários cadastros. Mas você com login e senha, você vai fazer o logout e entrar com outro login e senha, logout, outro login e senha, e aí você consegue ter acesso a de várias pessoas, né? E aí eu vou te falar o seguinte, se você pode pedir para o seu cliente, né, comparecer até o INSS e te fornecer essa senha, tá bom? Você pode pedir para o seu cliente ligar para o 135, né? Ou então você pode pedir que o seu cliente tente responder as perguntinhas lá do site Meu INSS, do aplicativo Meu INSS, para gerar a primeira senha de acesso, né? Eu acredito que o público do INSS acaba tendo um pouquinho de dificuldade com essas questões mais digitais, e vai acabar ficando na incumbência, né, na sua responsabilidade de você ir lá e tirar a senha por ele, né? E aí, se você tentar gerar o primeiro acesso para ele, o que eu deixo de dica para você? Eu deixo de dica que geralmente as informações que o INSS, que o site pede, são as mesmas, né? E aí eu vou dizer para você, eu quero que você anote nesse momento.
ele vai pedir nome da mãe da pessoa, ele vai pedir a data de nascimento da pessoa, vai pedir o mês de nascimento da pessoa, vai pedir o ano de nascimento da pessoa, tá bom? Ele vai pedir informações sobre os últimos 5 anos da pessoa. Ele vai perguntar se nos últimos 5 anos a pessoa recebeu um benefício, nos últimos 5 anos a pessoa contribuiu como contribuinte individual ou facultativo. Ele vai pedir nos últimos 5 anos qual foi o salário de contribuição da pessoa, ou então no último lugar que ela trabalhou. Ele vai perguntar qual é o primeiro lugar que a pessoa trabalhou, qual foi o último lugar que a pessoa trabalhou de carteira assinada. Geralmente as informações ficam nessa área aí e você não precisa acertar 100% das vezes, né? E lembrando que você pode tentar até que o mínimo dê o mínimo lá de acertos que ele te forneça você tirar essa senha. Tá bom? Então vamos cá continuando. O que eu quero que você entenda é que é muito importante que você inicie seu atendimento de posse do CNIS. Tá bom? É muito importante que você inicie seu atendimento de posse do CNIS. Não vale, depois dessa aula aqui, que você queira começar seus atendimentos previdenciários no escuro, sem estar com o CNIS, tá bom? E aí, eu vou te dar aqui exemplos de porquê, né, qual é a importância do CNIS, né, qual é a importância do CNIS para você, né? Então vamos lá. O CNIS ele vai te ajudar a direcionar o teu atendimento, certo? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se o teu cliente, né, e aqui eu botei direcionar o atendimento, né, em questão de você escolher qual é o melhor benefício a ser requerido. Aí eu vou te dar um exemplo aqui. Se o seu cliente ele for ao teu escritório, né, e ele vai ao teu escritório porque ele queria, né, ele acha que tem direito ao auxílio-doença, né? E aí, obviamente, você vai pesquisar sobre a incapacidade que ele diz ter, vai analisar os atestados. Se você tiver um médico conhecido, você vai ligar para esse médico conhecido para entender um pouco mais sobre a doença. Isso daí é o que você vai fazer como prudência, né, para você entender melhor esse problema dele. Mas aí você esquece de dar uma olhada no CNIS. E aí você prejudica todo essa sua preparação. Por quê? Porque nesse caso em específico, você esqueceu de verificar se esse teu cliente estava na manutenção da qualidade de segurado. E aí, ele não estando na manutenção da qualidade de segurado, você estava conversando com ele sobre auxílio-doença e ele nem vai ter direito ao auxílio-doença, né? Você perdeu a oportunidade de direcionar o teu atendimento para um benefício assistencial, para entender sobre a possibilidade de requerer um benefício assistencial. Então, tá bom? Estou te dando um exemplo para que você entenda qual a importância do CNIS nesse sentido aqui de direcionar, né, o teu atendimento na escolha, né, escolher o melhor benefício a ser requerido, né? E, né, vou te dar aqui mais um motivo, né, mais um porquê, né, da importância do CNIS. E aí eu venho aqui te falar sobre a possibilidade de faturar. Isso mesmo, de ganhar dinheiro. E aqui eu botei duas coisas, que é para você se atentar a precificar, né, eventuais diligências para resolver pendências no CNIS e verificar isso daqui, ó. Caso a pessoa não tenha direito ao que deseja, se você visualiza uma pendência a ser resolvida no CNIS, já é uma maneira de você prestar seu serviço para aquela pessoa, já é uma maneira de você ganhar aquele cliente, né? Já é uma maneira de você interagir, de você mostrar o quanto você é diligente, o quanto você domina a matéria. E aí eu vou te dar um exemplo aqui, outro exemplo para você entender melhor, né? E aí o exemplo agora vai ser com o seu João. Vamos supor que o seu João te procura e você verifica que ele tem 65 de idade, 65 anos, beleza? Ou seja, ele já tem aquela idade mínima que o homem precisa ter para se aposentar por idade, né? Por idade urbana. Mas aí você pega a carteira dele
e ele tem só uma carteira toda bonitinha, a carteira dele, e você verifica lá que ele tem 14 anos de contribuição. E aí pode ser que você cobre o seu João a consulta, o tempo que você despendeu. Então pode ser que você simplesmente diga para ele, seu João, desculpe, infelizmente não vai ser agora, tá bom? Você vai ter que contribuir por mais um ano. E aí você pega o telefone, faz aquele jabá todo para que a pessoa daqui a um ano volte para você dar entrada lá no benefício dele. Só que aí o advogado previdenciarista que assistiu essa aula da importância do CNIS, ele vai lá pegar o CNIS e vai dar uma olhada nele antes de despachar o seu João, né? E aí você verifica que, embora na carteira dele tivesse tudo ok e ele tivesse 14 anos, lá no CNIS dele, ele tinha um vínculo de 5 anos de duração que estava extemporâneo, né? Ou então você pode ter verificado, que é o mais comum, que os primeiros vínculos lá de 1970 e pouco, que aqueles vínculos ali nem estavam lá no CNIS. E aí, naquele momento ali, você já tem a possibilidade de oferecer para ele o seu serviço, para deixar tudo ok, né? Para quando ele contribuir, aquele ano que faltava, aquele um ano, né? Ficar tudo já, né? Ali na meta do gol, né? Você já deixou lá a bola na marca do pênalti, só para ele chutar e fazer o gol, né? Ou seja, você com base de percebendo a importância do CNIS, você acabou faturando quando talvez você nem ia faturar. E tudo isso só olhando um CNIS, tá bom? Outro exemplo aqui que eu tenho para te dar, um outro porquê da importância do CNIS, é justamente direcionar a análise e evitar indeferimentos bobos. E eu vou te dar aqui mais um outro exemplo, só que agora o nosso exemplo vai ser com a Dona Maria. A Dona Maria, ela já tem os seus 55 anos de idade e ela trabalhou a vida toda na roça. Então você identifica que, por conta dessa historinha, já tem a idade mínima para aposentadoria por idade rural, trabalhou a vida toda na roça. Então você vai lá, escutou a história dela, protocolou o pedido de aposentadoria, certo que ia ganhar o seu primeiro benefício rural, né? O primeiro benefício rural deferido. E aí o INSS foi lá e negou, né? E o motivo do INSS foi dizer que tinha contradições entre o que foi declarado e o CNIS. E aí, quando você foi ver, você nem reparou, né? Mas o aluno que assistiu a aula de hoje, ele vai olhar antes, né? Ele vai olhar antes o CNIS, porque pode ter lá na vida da Dona Maria, lá no CNIS dela, pode ter que lá nos anos 90, ela trabalhou na prefeitura do município por 3 meses, né? E aí você vai informar para o INSS esses 3 meses, você vai informar que teve afastamento da atividade. E desse jeito você ia evitar esse indeferimento, né? Um indeferimento bobo, besta, né? Que pode acontecer. Ou então, a gente pode vir aqui, que nesse caso da Dona Maria ainda, podia acontecer do INSS fazer uma exigência, né? Fazer uma exigência pedindo para você informar o que aconteceu, aquele tempo ali, ou consertar a autodeclaração de atividade rural para não ficar constando essa divergência. Se você já estivesse olhando, e você vai olhar, a partir de hoje você vai olhar, você vai ver que você vai ganhar tempo. Então essas são os motivos para você. Essas é o motivo, os porquês da importância do CNIS. E é justamente isso daqui, né? Direcionar o seu atendimento, uma possibilidade de ter ganhos, né? Direcionar a análise do INSS, né? Você pode fazer uma mini petição dizendo assim: INSS, aconteceu isso. A Dona Maria trabalhou esses 3 meses fora, mas ela tem prova antes, tem prova depois desse período. Então desconsidere isso daí, não vá negar, né? Então você pode dizer: INSS, nem venha fazer exigência, né? Já está tudo aqui, né? Você pode fazer dessa forma, tá bom? E aí aqui agora a gente está chegando para finalizar essa nossa rápida aulinha, né? Quase extrapolando aqui o tempo, que é justamente essas dicas secretas, tá bom? Que eu queria dar para você. E vamos lá aqui, né? E essas dicas secretas só vai valer se você for consultar o CNIS lá no INSS, tá bom? Pelo CNIS do meu INSS, né, o extrato lá do meu INSS, você não vai ter essas informações, tá bom? E são essas 3 aqui, ó, que eu separei, mas são só 3 exemplos, tá bom? Que é, ó, você pode saber se o teu cliente ele tem uma atividade em aberta, né? E essa atividade em aberta,
vamos supor que lá em 1970 ele era engenheiro e foi lá, se cadastrou como contribuinte individual engenheiro, né? E isso daí pode resultar, né, futuramente em que ele pode fazer pagamentos atrasados e esses pagamentos atrasados acabar somando o tempo dele de contribuição e dando direito dele se aposentar, né? Uma outra dica secreta é que o cadastro governamental, o CAD único, né, que é aquele cadastro que as pessoas costumam chamar de cadastro do Bolsa Família, quando a pessoa vai no CRAS, na prefeitura, na regional, enfim, fazer a informação, né, passar a informação, a entrevista para ser cadastrado no CAD único, né, se perguntam quem é o grupo familiar, né? E às vezes esse grupo familiar, a pessoa vai lá e diz assim, olha, eu moro, sou eu, o meu marido, meus filhos, tarará, tarará, tarará. E aí esse marido ou essa companheira, né, esse companheiro ou essa companheira vem a falecer, você pode chegar lá no INSS e pedir o cadastro único, né, por meio de uma pesquisa no CNIS, e você pode verificar se o grupo familiar era composto por aquelas pessoas. Né? Isso daí pode ser, você pode usar aquele extrato que já vai estar no CNIS como prova de união estável, né? Então, tá bom? Aqui em cima, deixa eu só voltar aqui. Você vai pedir uma consulta de atividade, tá certo? Só para não deixar essa informação solta. E aqui embaixo você vai pedir uma informação do cadastro único, tá bom? Essas duas informações você consegue no CNIS, consultando o CNIS lá no INSS. Esse terceiro exemplo, essa terceira dica secreta que eu deixei aqui para você é que você pode pesquisar sobre CNPJs vinculados a um CPF. E esses CNPJs vinculados ao CPF, vamos levantar aqui, esse CNPJ vinculado ao CPF, você pode perguntar, ir lá no INSS e fazer essa consulta antes de dar entrada no benefício rural ou no benefício assistencial. Tenho certeza que você sabe o quanto que é prejudicial determinados CNPJs numa pessoa que está requerendo benefício rural. E eu não preciso nem dizer de uma pessoa que é teoricamente empresário pedindo aqui, né, benefício assistencial. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida explanação sobre a importância do CNIS. Tem muito mais coisas para falar sobre CNIS, tá bom? Isso aqui é só uma para deixar, eu espero que eu esteja deixando vocês com um gostinho de quero mais, tá certo? E com base nisso, eu venho aqui para a minha dica mais secreta de todas, tá certo? Que é o seguinte, você vai me seguir no Instagram, tá bom? @Previdência com Mauro. Desculpe, gente, a garganta tá ficando seca. E você vai procurar lá no meu Instagram, tá bom? Você vai acessar um link que tem na bio. E o que esse link na bio vai ter? Vai ter um link para uma aula, tá bom? Também gratuita, complementando essa aula de hoje e falando sobre, aprofundando um pouco mais sobre a análise de CNIS, para que você fique mais safo, para que você fique detonando o CNIS, tá bom? CNIS tem várias outras coisas, pendências, acertos, enfim, muita coisa que vai ajudar, que faz parte da sua análise previdenciária, tá certo? Eu só não sei quanto tempo que eu vou deixar essa aula gratuita. Tem muita gente que cobra para ensinar sobre análise de CNIS, mas a aula vai ser gratuita, mas corre lá que é por tempo limitado. Gente, finalizando aqui, queria agradecer quem ficou até agora e queria mais do que agradecer, parabenizar, né? Porque você está ajudando muita gente que precisa, você está ajudando estando em casa, você está ajudando com a sua contribuição hoje, você está ajudando e vai ajudar muito mais gente com o conhecimento que você está adquirindo com todas essas palestras, com todas essas feras que estão aqui. Então, gente, vamos ficar em casa e vamos se concentrar para que essa situação passe o mais rápido possível. Até mais. Tchau, tchau.